Atos 13, 44. Quem não abriu, diga assim: eu não abri, pastor. É só uma voz aí, aleluia. Vamos chegar lá. Atos 13, 42 diz assim, ou melhor, 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade ao ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 47 de Atos 13. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para a cidade de, diga comigo, Icônio. Versículo 52 e último. E os discípulos estavam cheios de alegria, e eles também estavam cheios de quem, igreja? Do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós clamamos ao Espírito Santo que fale com cada um de nós. Obrigado por essa noite, por esse culto de celebração, Senhor, desse dia 21 de novembro de 2021. Esse dia vai ficar marcado para a nossa história. Obrigado por essa noite, nós te agradecemos em nome de Jesus. A igreja mais uma vez diz: você pode aplaudir o Senhor Jesus? Gente, quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a lembrar do meu caminho com Jesus. Eu me lembro que eu era de uma igreja muito tradicional, que usar bermuda era coisa do capiroto, dar glória a Deus era coisa do encosto, e falar outras coisas, aleluia, glória a Deus, era coisa de maluco. Eu era de uma igreja tradicional, e eu fiquei nesta igreja 14 dias, ou melhor, 14 anos na igreja. E quando eu estava lá na igreja, presta atenção aqui, além, 14 anos eu fiquei nessa igreja, e eu aprendi muitas coisas, porque de muitas provações que a gente passa, a gente tira coisas boas. E eu me lembro, Luiz Carlos, que quando eu era dessa igreja super tradicional, a gente não subia um monte, que era proibido subir um monte. O monte era coisa de crente maluco, pentecostal. Meia-noite no monte era coisa de louco. Mas eu saí dessa igreja, e fui para uma outra igreja, mesma igreja batista, e eu fui para essa outra igreja em Agostinho Porto, que é a primeira de Agostinho Porto. E eu fiquei lá, se eu não me engano, 7 anos, Lucimar, 7 anos ficamos lá. E na primeira semana, irmã Dinaí, eu descobri, Bruno, que tinha um monte lá naquela igreja. E eu falei: está autorizado a subir um monte? Todos podem subir um monte. Rapaz, eu fui para aquele monte em Tinguá, 1h40 subindo. Eu gostava de subir monte, que era monte pequenininho, de 2 minutos estávamos no pico daquele monte, coisa bem rápida. Mas naquele belo dia saiu a igreja em peso. Eu falei: rapaz, esse pessoal gosta de monte mesmo, e foram para o monte. E quando eu cheguei naquele monte, 1h40 depois, tinha uma cachoeira lá em cima. Eu falei: o negócio aqui é forte, cachoeira. E eu vi alguns irmãos em adoração, adorando ao Senhor e colocando a mão naquelas águas e bebendo e falando em línguas. Eu falei: que coisa linda, como é falar em línguas, como é entrar no Espírito. E eu vi as pessoas ali bebendo daquela água, e bebia aquela água e falava as línguas, e eu ficava assim: que coisa linda. E a lua, e parecia que a lua estava só naquele monte, um monte muito alto ali em Tinguá, praticamente no ponto final do ônibus Tinguá. E você subia aquele monte, Daniel, e era muito bom. Fica ligado, Daniel, não desliga não, fica tranquilo. E eu comecei a subir aquele monte, e algumas coisas começaram a aparecer na minha frente. Eu subi um monte e tinha uns irmãos descendo. Eu falei: meu Deus, há um movimento aqui nesse monte.
Eu subi, alguns irmãos correndo, descendo. Eu falei, meu Deus, tem um manto muito forte lá em cima. Deve ter alguém empurrando eles lá de cima, aquela madeira escorregando e tudo mais. Quando eu subi um monte, tinha um outro assim, tem uma árvore aqui balançando. Eu falei, meu Deus, eu não estou vendo nada. Meu Deus, tem um anjo aqui por cima. Eu falei, meu Deus, eu não vejo nem sombra de nada. Meu Deus, agora o Senhor está falando comigo. Senhor, fala comigo também, que eu quero saber o que o Senhor está falando para ele, porque eu também não estou ouvindo. E eu comecei a ter umas experiências meio loucas. E no ano de 1997 eu fui parar. Antes eu tinha parado numa rádio e tinha uma programação de noite, que era meia-noite, começava a oração da meia-noite na rádio. E eu trabalhava como mesa, eu ganhava o meu salário, trabalhando muitas vezes de meia-noite às 6 da manhã e depois de 9 a meio-dia. E eu ficava naquela rádio e de repente as pessoas vinham ali, oravam e levavam fotos, carteiras de trabalho, levavam coisas. E eu começava a ver aquilo e de repente naquele dia eu tive um start. Pá! Eu tive um sonho, uma visão no meio da oração. E de repente Deus falava assim, olha, tem uma pessoa chamada Carlinhos. O nome dele é Carlos, José Carlos. E esse rapaz caiu de uma escada e ele morreu. Mas só que quando você foi na casa desse rapaz, você falou algo para ele quando ele estava morto. E daquela morte que aconteceu ali, ele começou a se levantar de dentro de um caixão, de dentro da casa dele. Aí eu falei, caramba, que sonho maluco, eu vou ficar só para mim. E no meio daquela oração de madrugada ali, já eram quase 3 horas da manhã, o irmão chegou para mim e falou assim, o irmão Cacá, o irmão do sapato de fogo. O irmão Cacá falou assim, irmão Marcelo, Deus deu para você uma visão, dá para você contar para a gente? Eu falei, quem falou para esse cara? E eu comecei a experimentar algo novo na minha vida. Eu comecei a ver algo sobrenatural acontecendo. E ele falou assim, eu não sei como contar, mas Deus realmente me deu alguma coisa. Eu vi um rapaz caindo da escada, aconteceu isso, aquilo, eu levantei do caixão e eu fui na casa dele. Eu sei onde é a casa dele. Eu falei, tu tá doido, rapaz? Era 3 da manhã, vamos na casa do Carlinhos. Falei, que isso, rapaz? Deus falou que era Carlinhos. Não, o apelido dele é Carlinhos. O nome dele é José Carlos Carlinhos. É um cara magrinho, com bigode, tipo João. Assim, bem bonito, igual o João, lindo, assim, um modelo, né? Modelo de magreza, aleluia. E nós fomos na casa do Carlinho, Danielzinho. Fomos na casa do Carlinho, quando eu cheguei, aquela porta igualzinho do sonho. Quando eu entrei na casa, a escada igual do sonho. E ele tinha uma marca na cabeça, um corte muito grande. E eu vi aquele corte e eu falei assim, o que foi esse corte? Eu caí dessa escada e eu morri aqui embaixo. Mas naquele dia Deus falou comigo e me levantou. Eu falei, estranho, foi o sonho que eu tive. Mas só que Deus me mostrava você morto. E quando eu chegava aqui, você ressuscitava desse caixão. Ele, pastor, ou melhor, pastor não, Marcelo, né? Na época, o Marcelinho da rádio. Marcelinho Põe-Vindo da Rádio Continental. Pastor, ô Marcelo, eu estava afastado e Deus trouxe você aqui para me dar vida. E eu comecei a falar para ele do sonho. Eu falei, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu estou passando para você algo que eu estou experimentando. E eu comecei mais no monte, porque eu comecei a descobrir que Deus falava naquele lugar, que eu tinha que ter um lugar secreto, o meu lugar de conforto, de conversa com Deus. Não é somente o monte, eu comecei a orar em casa, eu comecei a buscar em casa, eu comecei a não ver mais os vídeos de filmes que eu via, eu tirava mais tempo para ver o Antônio Cirilo, o Marco Feliciano, quando colocava aquele negócio, como daquele, que bota aquela alça na roupa, suspensório, não é isso? Ele colocava suspensório e eu falei, vou comprar um suspensório para mim, para eu ficar igual o Marcos Feliciano. E eu começava a ver Elcio de Assis, Adeildo Costa, eu começava a ver Napoleão Falcão, eu começava a ver pastor Cisilo de Albuquerque, eu começava a ver o pastor Abner de Ferreira, que era lá de Santa Catarina, que é a cidade de Camboriú. Santa Catarina? Camboriú é Santa Catarina. Lá, e eu falei, um dia eu vou lá nesse trabalho missionário, lá em Santa Catarina, e eu quero conhecer o trabalho missionário deles. Mas não dava tempo para eu ir, porque eu sempre trabalhava, saía de uma empresa, entrava em outra empresa. Gabriela nasceu, eu comecei a crescer nisso. E eu comecei a trabalhar também numa rádio pequena. E eu pegava o carrinho de bebê da minha filha, e eu e Lucimar íamos para a rádio, subindo um monte muito alto. Para quem conhece aqui o Morro da Caixa d'Água de Jardim Meriti, quem conhece? Eu subi aquele monte a pé, para levar minha filha para trabalhar na rádio. Eu comecei a experimentar na rádio algumas coisas inefáveis de Deus. E eu fazia o programa sábado de 9 a meio-dia e durante segunda a sexta-feira de 9 à meia-noite. E eu recebia mais ou menos 300 ligações e Deus falava muito comigo ali naquela rádio. E as pessoas falavam assim, olha, eu estou sentindo Deus em casa. Eu falei, mas como assim sentindo Deus em casa? Se eu que estou aqui na rádio não estou sentindo nada. E eu comecei a interrogar Deus, por que eles sentem e eu não sinto? Aí Deus falou para mim assim, eu sempre estive com você, só que você precisa abrir o seu coração para receber o que eu tenho para a tua vida.
E essa é a grande realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vamos para culto após culto e parece que a gente não sente nada, mas Deus manda dizer para você, Deus manda dizer para você que está pela live, para você que está aqui nessa casa, o Espírito Santo quer tocar dentro do teu coração e colocar o Espírito Santo dentro de você. Diga para quem está do teu lado, tema da mensagem. Agora mais forte, vamos lá. Tema da mensagem: o Espírito excelente. Quando eu tenho espírito de excelência dentro de mim, eu começo a prestar atenção mais no que Deus está fazendo no culto. Não é simplesmente só estar aqui louvando com o Ziel e com a turma do louvor. Não, é o Espírito Santo passeando no meio da igreja, e a gente não se apercebeu que ele já estava aqui, e ele estava te esperando para te dar um abraço e para falar com você. Toca nessa pessoa do lado e fala assim: o Espírito Santo está bem do teu lado. A Bíblia está dizendo que o Senhor usa o apóstolo Paulo para pregar para os atenienses, para o povo de Atos. E diz a palavra que eles se encontram num sábado. Paulo, acontece que ele vem de uma primeira viagem missionária. Ele usa João Marcos, ele usa Barnabé, ele usa Pedro, e depois vai ser usado Silas, vai ser usado esses homens para a obra missionária. E naquele momento da obra missionária, ainda no capítulo 13, capítulo 12, capítulo 11, vai dizer que Barnabé, estou falando mistério já, ele leva o seu primo chamado João Marcos. O primo dele, João Marcos, vai para a primeira obra missionária, mas ele pensa que é só falar de Jesus. Não, eu vou com autoridade e poder para vencer os inimigos, porque tem certas coisas, irmãos, que não é o teu cargo, não é a tua profissão, não é o teu dinheiro, é a presença que está dentro de você. Porque eu não sou só usado na bateria, eu não só sou usado no baixo, no violão, na guitarra, no teclado, no back vocal. Não, é o Espírito Santo que está me usando para enviar para você uma palavra de vitória. E hoje tem uma palavra de vitória para você. Hoje tem uma palavra de vitória para a tua vida. Levanta a tua mão quem quer receber isso nessa noite. O Espírito excelente está nesse lugar. O Espírito do Senhor está dizendo: hoje eu vou enviar algo novo para a tua vida. Diz que Paulo vai num dia poderoso. Ele vai no sábado. Ele vai pregar o evangelho no sábado. Ele sai de Antioquia, ele sai da cidade de Listra, e ele está lá em Antioquia pregando o evangelho. E de repente Paulo faz uma reunião. Ele chama os discípulos, ele chama Barnabé, ele chama aqueles homens, e diz a palavra que no instante que ele estava no sábado, a Bíblia diz que não só juntou discípulos e não só os judeus, todos os povos estavam reunidos. É o que aconteceu em Atos, aconteceu em Joel, é o que o Senhor está falando aqui também em Atos. A Bíblia está dizendo que ele ajuntou o povo para ouvir a palavra do Senhor. O que Paulo queria? Distribuir o Espírito Santo sobre a igreja. Mas a palavra diz que ele no sábado leva, e então a Bíblia diz no versículo 45: então os judeus, vendo aquela multidão, encheram-se de duas coisas: inveja, e começaram a falar fofoca de Paulo e blasfemavam contra ele. Falaram mentiras, contradizendo tudo que Paulo dizia. Tem pessoas que nunca vão perceber o que o Espírito Santo está fazendo em você. Eles acham que é só sorte. Não, é o Espírito Santo que está sobre mim e você. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que abre porta. É o Espírito Santo que coloca a gente em lugares altos. Quem recebe isso é o Espírito Santo que fala com a gente agora. O Espírito Santo está dizendo assim: não pare, não desista, não deixe de fazer aquilo que eu falei para você fazer, porque o teu ministério não foi o homem que deu, o teu ministério não foi a igreja que deu, o teu ministério não é aquele templo que te deu. Quem te deu o ministério foi Deus. Paulo, ele está confirmando o seu chamado. E Paulo vai num sábado, quando na verdade o sábado era para ser feito muitas outras coisas. Paulo vai até os judeus e convida: vai ter um culto lá no templo. Hoje nós teremos uma apresentação lá no templo. Vamos ter uma cruzada evangelística. Chama todo mundo. Mas só que agora não vem só os judeus, vem os gentios, vem um povo grego, vem um povo afastado, vem homens, mulheres,
homens e mulheres que ajudavam Paulo na obra missionária. E diz no versículo 46: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. O que Paulo e Barnabé está dizendo? O primeiro passo é pregar para os judeus. O primeiro passo é trazer a verdade para os judeus. O primeiro passo é trazer a realidade para a terra que Deus escolheu. Deus escolheu Israel, mas o que acontece? Eles não queriam. Eles queriam aquilo que agradasse o seu coração, não a verdade que Paulo pregava. Porque Paulo era judeu, Paulo era romano. Como é que eu posso ouvir de um cara que era do nosso lado e agora está pregando o evangelho? Não, vamos falar mal de Paulo. Não é assim nos dias de hoje, irmãos. Tem gente que tem inveja de você, tem gente que tem olho grande na sua família, tem gente que tem uma vontade tão grande de ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Tem gente que quer conquistar o teu ministério, tem gente que quer te tomar as coisas, mas não quer pagar o preço, não quer chorar de madrugada, não quer receber o Espírito Santo 3 horas da manhã, não quer orar no Espírito, não quer ler a palavra, não quer ouvir louvor, quer pegar o pacote pronto, não quer pagar o preço, não quer estudar, não quer entrar na palavra, não quer viver o que a palavra diz. Então diz que eles estavam com inveja e blasfemando. Aí Paulo e Barnabé dizem o seguinte, com ousadia: é mister que a gente pregue aqui, mas já que vocês não querem, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para os gentios. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Tem gente que nunca vai entender o que você está fazendo, mas o Espírito do Senhor está sobre você. Amém? Tem gente que não vai entender. Eu quero falar com todas as palavras. Tem gente que nunca vai entender o que Deus quer fazer na sua vida, porque não está vivendo o que você está fazendo dentro da sua casa. A sua casa não é mais um local de adoração ao diabo, a Baal ou aos deuses estranhos. A tua casa é simples e tem a presença da glória. É dentro da tua casa que tu sente Deus passeando. Meu Deus, eu acho que você está começando a entender esta palavra. É dentro da tua casa que o anjo do Senhor passeia. É dentro da tua casa que muitas vezes tem som de leões querendo te mastigar, te destruir, te matar. Mas o Senhor que fecha a boca dos leões está dentro da tua casa na porta dizendo: aqui ninguém entra, aqui ninguém toca, aqui ninguém mata, aqui ninguém tira a vida. E eu vou dizer o que a palavra está falando: o Senhor vai levantar o teu ministério mais forte ainda, porque você vai pregar para muita gente. Não adianta só pregar dentro da igreja, não adianta só falar aqui dentro das quatro paredes. O negócio é lá na rua, é com os mendigos, é com as prostitutas, é com os traficantes, é com os bandidos, é com aqueles que estão perdidos, porque são esses que o Senhor vai levantar. Ele prega agora no versículo 47, diz assim: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que não sejas, para que sejas de salvação até os confins da terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não adianta mais pregar para eles, porque eu não chamei vocês só para ficar em São João, eu não chamei vocês só para ficar no Rio de Janeiro, eu não chamei vocês só para ir para Curitiba, para Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu chamei para vocês para ir na África, eu chamei vocês para ir na Coreia do Norte, eu chamei vocês para pregar o Evangelho lá na Venezuela, depois de Venezuela, lá para cima, e vai para o México, e vai para Honduras, e vai para os Estados Unidos, e vai começando a pegar também agora a parte da Europa. Eu não chamei vocês para ficar só aqui. Se o povo de São João não quer, Deus vai levantar vocês para outros lugares. Ele diz assim: eu vou pregar agora para os não hebreus, que são chamados gentios. Eles eram pagãos, idólatras. Assim como os judeus recusaram a mensagem da cruz, se fez necessário pregar para aqueles que têm fome e sede. Quem aqui tem fome e tem sede da presença? Eu profetizo que o Espírito Santo vai tocar em você agora. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te falar coisas que você nunca ouviu. Eu vou pedir essa autorização. Pede aí essa autorização. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me toca agora. Espírito Santo, eu tenho sede e fome. E diz a palavra que quando eles, os gentios, souberam que Paulo iria sair de Antioquia, da cidade de Listra,
ele agora vai para a cidade de Icônio. Cidade de Icônio, que diz, a palavra diz que eles agora vão sair de Antioquia, da cidade de Listra, e vai fazer a obra missionária em Icônio. Diz a palavra que o povo gentil se alegrou. Sabe o que está acontecendo nesses dias? O Espírito Santo não vai só te usar aqui, vai te usar lá no teu trabalho, vai te usar no teu curso, na tua faculdade, na sua escola. Quando você chegar, a presença da glória está com você. Aonde você for, você vai fazer com que as pessoas tenham sede e fome da palavra. Mas você está tão cheio do Espírito Santo de Deus, que você vai começar a dividir com quem está do teu lado. Divide com essa pessoa do lado, fala assim, ó, começa a beber mais, coma mais, fala para essa pessoa, prega para ele aí, prega para ela, fala aí. Paulo está começando a sair de uma cidade, Antioquia. Ele agora vai para Icônio. Sabe o que significa a palavra Icônio? Terra fértil. Tem certos lugares, irmãos, que só levanta a gente, e tem certos lugares que só destroem. Eu profetizo nessa noite que onde você pisar vai ser abençoado. As coisas vão começar a melhorar, irmãos. Amém? Quem recebe isso? As coisas vão começar a melhorar. O que o diabo quis fazer para te envergonhar, agora vai ser dupla honra. O que Satanás fez para tirar da sua vida, o Senhor vai te dar em dobro, 10 vezes mais, 70 vezes mais, 40, 100 vezes mais. O que estava acontecendo na nossa vida é que a gente estava numa terra infértil, uma terra destruída. O povo não quer, olha, um beijo. Eu estou indo embora, eu vou para Icônio, eu vou para uma terra fértil. O Senhor está trazendo você aqui nessa noite para dizer, nessa terra é terra fértil. Aonde você está pisando, a cidade é santa. Aonde você está pisando, você vai prosperar. Aonde você está andando, as coisas vão acontecer. Eu profetizo na vida do Paulinho, que está com dor de cabeça lá embaixo também. Seja curado agora em nome de Jesus. Há algo profético para acontecer. Vai dizer no versículo 49: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Eles saem de Antioquia, eles vão agora para Icônio. E sabe quem vai junto? As pessoas que puxam corda para trás. Irmãos, como tem gente que puxa a corda para trás. É realmente, teu casamento não vai dar certo. Vai dar sim. O meu Deus é o dono do meu casamento. Aleluia. Aquela empresa, aquela faculdade você não vai conseguir, porque é muito caro pagar a mensalidade. Quem falou para você que foi eu que quis? Foi Deus que me levou para lá. Se Deus manda, Deus garante. Ah, mas eu queria fazer aquelas compras no aniversário do Guanabara, levar R$1.000. Quem falou para Deus que Deus não vai abrir essa porta para você? Quem falou que Deus não vai deixar você ter condições para ter a sua dispensa abarrotada de coisas, para poder só comer bastante coisa e também abençoar bastante gente? Eu profetizo que esse final de semana que vem vai ter churrasco na tua casa, aleluia. Se tiver lá, me convida, aleluia. Luiz Carlos, Arlan, aleluia. O Senhor está dizendo para nós que é chegado um tempo da gente ser redirecionado. Ouça bem, eu vou falar para você o que eu vivi e que muitas vezes eu vivo. Nunca tenha medo de voltar atrás. Tenha medo de errar e persistir no erro. Volte e acerte tudo que você fez de errado. Escuta bem, acho que algumas pessoas não ouviram. Nunca tenha medo de errar. Se você errar, volte e faça tudo de novo e acerte. Nunca tenha medo de ser redirecionado, porque talvez aquele pior emprego que você acha vai ser o lugar que Deus mais vai falar com você. Pastor, eu trabalho muito tarde, durante a semana eu não consigo vir para o culto, mas é lá naquele caixa que Deus vai falar com você. É dentro daquela empresa que Deus vai falar contigo. É lá naquela pintura, Ian, que Deus vai tocar em você. Que quando eu estiver pintando aquele carro junto com o João, aleluia, naquele movimento do pão com presunto, aleluia, né? O pão com não sei o que lá, é isso aí, aleluia. Na hora que nós estivermos pintando ali, eu sinto a presença. Aquele carro, para quem está sendo pintado, no final você vai falar assim: foi eu que pintei. O rapaz vai falar assim: bom serviço, eu abençoo o teu carro. E quando você amassar, traz aqui de novo, porque eu preciso ganhar dinheiro.
O Senhor está nos levando para uma terra fértil. Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, eles partiram para onde? Versículo 51 de Atos 13. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, eles partiram para Icônio, que significa terra fértil. Mas tem uma coisa que aconteceu no meio deles. A Bíblia diz que aqueles homens judeus que foram até Icônio, que foram caminhando junto com eles, porque tem gente que caminha no nosso meio e são um bando de falsos, um montão de gente que quer ver a tua derrota. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de falsidade não existe nessa igreja, amém? Todo espírito de mentira, de amizades falsas, isso não existe aqui. Não existe na sua casa que você está pela live. Todo espírito de mentira está derrotado. Eu profetizo sobre a vida da Mirielle, que se estiver nessa live agora, eu profetizo a tua cura. Seja curada agora na sua casa. Todo espírito que vem contrário sobre a tua vida, eu profetizo que nessa hora na sua casa, você está recebendo o Espírito Santo e Ele está fazendo uma cirurgia em você. Diz a palavra que eles estão incitando. E eles não incitam homens. Eles incitam os principais da cidade. E eles incitam as mulheres. Por quê? Por onde Paulo passava, Paulo ia nas casas daquelas mulheres almoçar, jantar. E elas faziam roupas para eles. A mãe de João Marcos, que é chamado Maria, era uma mulher que só hospedava em sua casa os apóstolos. Ela só recebia os apóstolos. Até porque quando Pedro foi preso, eles ficaram em casa orando. E quando Pedro bate na porta, uma menina abre a porta e vê pela janelinha da porta e fala assim: nós estamos orando por você, mas não acreditamos que Pedro está livre, que está liberto. Irmãos, sempre haverá uma casa com pessoas que oram e agradecem ao Senhor. Nós precisamos voltar a colocar a nossa casa como um centro de adoração. Não é mais só a igreja, não é só mais o altar. Deve ser lindo eu chegar na sua casa e bater no seu portão e aquele louvor maravilhoso dizendo: Yeshua, nós te amamos, eu te amo. Como é que é, Zé? Vai cantando comigo: Yeshua, te amamos. Vai colocando aí, meu filho. Aleluia. Deve ser lindo quando eu chegar na sua casa e ver você adorando. Vem pra cá o louvor, vem Danielzinho, vem pra cá quebrar tudo, vem, meu filho. Não, meu Deus, aleluia. Tá linda essa guitarra. Vamos lá, vem o louvor, vem, Felipe. Isso, vem mais quem? Quem vai vir? Vem Cauã do Vinho. Aleluia. Vem o homem da alegria, aleluia, nunca está duro, nunca está triste, é o Cauã do Vinho, nunca mais balançou a cabeça, agora ele só quer saber de tocar baixo, aleluia, os principais da cidade, balança a cabeça, vai do Vinho, aleluia. O Senhor está nesse lugar dizendo para a gente, Ele vai fazer da nossa casa uma terra fértil, Ele vai fazer da nossa casa um lugar maravilhoso. Vem para cá e ajuda ele, ajuda no violão, vai, meu filho, faz alguma coisa para Jesus, vai lá, Yeshua, te amamos, faz alguma coisa, vem para cá, Dani, vem, Michel, vem para cá, Tuninho. Vamos fazer desse lugar uma terra fértil. O meu amigo está pisando aqui hoje. A tua vida vai ser mais próspera. A tua vida, Lucas Mateus, Deus vai dar a volta por cima da tua vida. Vai ser diferente. Aumenta só o retorno para mim, meu filho. Fica mexendo, tira esse dedo nervoso daí, aleluia. O Senhor está nos levantando. Eu vejo o Lucas Tasso tocando bateria de novo, meu Deus. Ele acha que vai ficar parado ali. É o tempo do banco, mas depois é o tempo daquele banco. Toma vergonha na cara, profeta. Deus levantou você para ser coluna de oração nessa casa. A minha casa já é fértil, então eu vou levar uma nova terra para você. Toma aí, Tuninho, toma terra fértil. Porque ontem eu preguei num culto chamado The Walking Dead. A volta daqueles que não foram, não sei se é isso, são mortos-vivos. Aleluia. Tem muito crente que está na igreja e está na média, está só um pouquinho. O Senhor está dizendo que quer derramar do seu espírito. Aumenta mais aqui, meu filho, tu vai me deixar rouco. Pode aumentar esse retorno 1 aqui, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que Ele vai nos levantar para levantar outros. Você não pode ficar na média, você tem que viver em lugares altos. A tua terra é fértil. Ela não tem só o substrato da terra, só alimentos da terra. Há a presença do Espírito Santo dentro da terra que você está. Eu não vejo simplesmente homens e mulheres aqui. Eu vejo príncipes e princesas, mulheres e homens segundo o coração de Deus. A tristeza bate, a tristeza vem, o desânimo vem. A gente quer descansar, a gente quer parar com tudo. Mas Deus está falando, a terra que tu está pisando é fértil. E os teus pés vão pisar em terra boa.
Ei, aleluia. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Espírito excelente está aqui. Nós chamamos Yeshua. Nós chamamos Senhor. Nós chamamos Pai. Oh, Pai. Ei, Jesus. O Senhor está aqui, diga isso. Ele fala assim: eu vou usar o meu povo para ir para os judeus. Não querem? Agora eu vou lá para os gentios. Eu vou lá na casa da Dinaí. Eu vou descer alguma coisa nova na casa dela. Eu vou descer na casa do meu filho algo novo. E Deus está fazendo isso. Ele está enviando anjos na nossa casa. E eu estou enviando coisas novas. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? É o que a gente vai depois falar no versículo 52 de Atos 13. O Senhor está enviando o seu anjo para preparar o lugar. Lembra da história de Jesus? O anjo Gabriel vai até a casa de Maria e fala que ela seria o quê? Mãe. Sem nenhum relacionamento com José, porque ainda esperava mais ou menos entre 9 e 1 ano para ter relacionamento com ela. Mas falou que ela seria mãe, e mãe do Emanuel, daquilo que foi profetizado por Isaías. Ela seria mãe. De uma virgem conceberá um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. O anjo prepara o lugar e coloca no ventre dela aquilo que Deus mandou, uma semente chamada Jesus. O Senhor envia os seus discípulos, o apóstolo Paulo envia Barnabé, envia Silas, envia vários discípulos até a cidade dos judeus. Vamos lá para Antioquia, porque tem um povo que quer a glória de Deus. Vamos lá para São João de Meriti, vamos enviar discípulos para São João de Meriti. Eu me lembro que um tempo atrás a gente fazia os trabalhos missionários, e vinham os missionários dos Estados Unidos. Quem lembra disso? Eles vinham para o estado do Rio de Janeiro e começavam a construir igrejas, começavam a levantar casas, começavam a fazer o trabalho missionário. Agora nós teríamos no final do ano um trabalho missionário dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas virou para julho do ano que vem. O que acontece, irmãos? Vinha pessoas de outros países para trazer para o Brasil o avivamento, o Espírito Santo. Só que o avivamento e o Espírito Santo já está aqui. O que está faltando é algumas pessoas acordar. Toca nessa pessoa dela e fala assim: acorda agora. Acorda. 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 Porque talvez possa ser tarde demais. O Espírito Santo não quer usar só a tua esposa. O Espírito Santo quer usar você também. O Espírito Santo não quer só usar os seus pais, quer usar você. O Espírito Santo não quer usar só os seus filhos, quer usar os pais e as mães. O Espírito Santo não quer usar só 3 aqui, ele quer usar todos. Porque a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e veio do céu como um vento impetuoso, e desceu sobre a casa, e todos foram. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, só os teus olhos, o teu coração lá em cima. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, só os teus olhos, o teu coração. Yeshua, te amamos. 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 Versículo 52. Eles agora saíram de Antioquia, foram para Icônio, aonde estavam reunidos não os judeus, mas os gentios. 52. E os discípulos estavam cheios de e cheios também do. Quem está alegre tem a presença de Deus, irmão. Quem está passando pela prova, vai passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. A alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Para cada dia de tristeza, de vergonha, Deus tem dupla honra. O que o inimigo intentou fazer contra a tua vida só foi para você tomar mais força para a vitória.
Porque tem pessoas que a gente perturba para estar na casa de Deus, mas depois são elas que vão nos perturbar para sair toda hora para a obra missionária. Deus está levantando missionários aqui. Deus está levantando evangelistas, pastores, missionários, pregadores, ministros do Evangelho. Deus está levantando novos homens e mulheres que louvam o nome do Senhor. Deus vai usar a sua voz, não só numa igreja pequena. Deus vai te levar em lugares altos, lugares grandes. Danielzinho, Deus vai te levar em lugares grandes. Mas sabe o que vai acontecer? A essência vai permanecer na gente. Quando Deus nos leva para lugares altos e grandes, a essência permanece. Porque a essência não é o homem, a essência é... Recebe a essência na tua vida aí. Tem perfume novo sendo derramado nessa noite. Tem algo novo, tem coisas excelentes para serem derramadas, coisas inefáveis. A Bíblia diz de algo inescrutáveis, algo que ninguém penetrou, ninguém viu, ninguém conheceu o coração de Deus. Essas coisas são as coisas que Deus vai se revelar para nós. Raquel, hoje Deus vai entregar tudo para a gente. Hoje Deus vai abrir os céus, vai abrir os nossos olhos, e nós veremos a presença do Rei. Nós veremos o Espírito Santo chegando dizendo assim: eu fui enviado em teu favor, e eu vou abrir os teus olhos espirituais. Isaías 42, versículo 6. Vai para Isaías. Oh papai, oh papai, Isaías 42, versículo 6. Eu, Senhor, te chamei. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei, sabe o que? Em justiça, e te tomarei pela mão. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te guardar. E sabe o que ele vai fazer mais? Eu te darei por conserto do povo, para você ser luz dos gentios. A palavra que foi profetizada em Isaías 42 é a palavra que se reflete em Atos capítulo 13, no versículo 52 e também no versículo 46. Ele vai tirar a gente do meio da nossa terra, do meio da nossa parentela, para que a gente tenha justiça, para que nós possamos ser usados para justificar outras pessoas. Então sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está levantando o martelo. Quem recebe aí? Deus está levantando o martelo. E quando ele bater o martelo, que não é o do Thor, é muito fraco do Thor. O martelo de Deus, ele é a justiça. E o seguinte, quando ele bate o martelo, ele bate para justificar. Não fica só a bênção para Deus, ele divide para mim e para você. Então Deus está levantando o martelo e dizendo: hoje à noite eu estou te justificando. E outra coisa, eu vou colocar mais luz em você, para você pregar o Evangelho não só em São João, mas até os confins da terra. Ei, aleluia. Eu profetizo missionários sendo levantados aqui. Eu profetizo uma igreja evangelizadora, uma igreja que fala da palavra de Deus, uma igreja que tem sede e fome, uma igreja que quando entra no metrô, uma igreja que quando entra nos ônibus, uma igreja que quando entra no trem, a presença de Deus o acompanha. A presença de Deus vai junto, porque você naquele trem vai começar a fazer novas nações. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vai para 1 Coríntios, sobe tudo. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver a glória de Deus. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Aí vai falar aquilo que aconteceu em Atos 13.
Vós bem sabeis que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 12. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o Espírito de Deus está aqui, irmãos, amém? O Espírito de inteligência está aqui, o Espírito de sabedoria está aqui, discernimento, de línguas, de dons proféticos, de profecia, de apostolado, de pastoreio. Eita, vamos lá, calma. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o... Você pode achar que o teu ministério é maior. Está todo mundo no mesmo patamar. É o mesmo em Deus. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quem fica ali na porta recebe de Deus. Quem fica lá na portaria recebe de Deus. Quem lá atrás varrendo recebe de Deus. Quem está lá na porta recebe de Deus. Quem está no altar recebe de Deus. Quem está na frente, no meio, lá atrás da igreja recebe de Deus. Quem está pela live recebe. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não vai dar algo sobrenatural para você ficar se empolgando e sendo famoso. O famoso aqui é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Enquanto você estiver naquele lugar, foi Deus que te colocou. Cuidado, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E o 9 último. E ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Parecia não, é o que Deus estava vendo desde quando eu saí de casa. Tem pessoas que entraram hoje aqui que precisam ser curadas. Pessoas que saíram de casa hoje aqui que precisam ser curadas. E eu quero falar de duas coisas que está nesse livro de 1 Coríntios, que tem tudo a ver, que a gente era gentil, mas agora ele vai liberar dons sobre a igreja. Você está ouvindo isso? Deus vai liberar dons sobre a tua vida. Quem está aqui vai ser profeta. Quem está aqui hoje vai ter dons de línguas. Quem está aqui hoje vai ter o maior dom. Qual é o maior dom, igreja? Amar a Deus sobre todos. O maior dom é o amor. É o que está em 1 Coríntios capítulo 13. O que a Bíblia está dizendo: eu vou liberar dons. Sabe quem? Sobre os gentios. Sabe quem são os gentios? Eu vou lembrar. Era quem não queria, estava afastado, largado, seguia Deus pagãos, adorava ídolos, espírito de idolatria. Talvez nós sejamos cristãos e a gente não carrega Jesus numa madeira, mas a gente carrega o nosso filho como se fosse um Deus, o nosso dinheiro, que é mamon, como um Deus para cada um de nós. Tem pessoas que são tão presas ao dinheiro que escondem coisas para outras pessoas não ver o que você tem. Escuta bem, você não deve nada a ninguém, mas Deus está olhando o que está dentro da tua casa. Deus está dizendo que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Você é preso a alguma coisa? É preso ao teu carro? Cuidado, porque a tua saúde pode esvanecer e você não tem mais saúde para andar com o carro. Talvez você não tenha mais saúde para outras coisas. Então o que Deus está dizendo aqui? Que Ele vai liberar sobre os gentios cura. Ele vai liberar dons espirituais. Ele vai liberar palavra, ministérios, operações, milagres, manifestação do Espírito. Ele vai liberar sabedoria. Ele vai liberar ciência. Até o que a gente não imagina, Deus vai revelar. Naquilo que você está esperando, Deus vai fazer. Primeira coisa, versículo 3. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz que Jesus é maldito.
Eu não posso sair por aí amaldiçoando Jesus só porque Ele não me deu uma vitória. O Senhor não fez, vai botar Jesus na parede? Não, porque o que Jesus tem para você é melhor. O problema é que os seus olhos só veem a parede. Deus vê um horizonte. Deus vê além. Pega essa palavra para a sua vida. Diz a palavra que no versículo 12 eles tinham deuses mudos, ídolos mudos, e por esses espíritos menores que eram deuses, eles eram guiados. Mas agora diz que o Espírito do Senhor vai guiar cada um de nós. Esse batismo de maio do ano que vem vai ser o batismo com mais gente que Deus vai trazer para esse lugar. Deus vai trazer uns 30 aí, meu irmão. Eu profetizo isso até 50. Que isso, pastor? Minha fé é pequena, só foi 7, 8 no outro, 13 no outro. Deus vai trazer pessoas porque você é... Eita Jesus! Você é aquele que leva a preciosa semente. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, diga amém. Eu profetizo que na tua mão Ele vai colocar dons nessa noite. Deus vai colocar algo maior sobre a tua vida. Ei, eu sinto a presença de Deus. Você pode ficar de pé comigo aqui? Aleluia, fica de pé. Pode apagar lá atrás, deixa só aqui. O Senhor vai derramar dons sobre a tua vida. Deus vai derramar algo precioso sobre a sua vida. Deus vai derramar algo tão grande sobre a tua casa, que você vai ser tão cheio de Deus, que vai ser difícil ficar quieto com as bênçãos para contar. Ei, começa a dividir com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Começa a dividir aquilo que Deus está fazendo na tua casa. E Ele diz no versículo 3 que se nós somos aquele que carregavam uma bagagem familiar de raízes idólatras, o Espírito vai ser colocado em nós. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, versículo 17. Eu coloquei, não precisa abrir não, só acompanha aí. Apocalipse 3, versículo 17. Diga para o teu irmão: Bíblia. A Bíblia que tem poder de curar. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando eu não tenho espírito, eu sou pobre. A pior coisa que tem é a pessoa que é pobre de espírito, que não é pobre no sentido de humildade, é pobre de espírito. Não consegue se alegrar com coisas pequenas que Deus dá. Se Deus te dá coisas pequenas, é porque a tua fé é pequena. Mas se você alargar a sua fé, se você abrir o seu coração para Jesus nessa noite, Ele vai aumentar a tua fé tão alto, tão grande, que o Espírito Santo não quer só mais o teu braço, a tua perna, o teu coração. Ele quer tudo. Ele vai dominar as tuas vistas, porque se os teus olhos forem bons, o seu corpo será todo bom. Então o Senhor está curando você de uma ferida espiritual.